Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o Flávio Rezende e este é o canal A Voz do Cerrado. Se inscreva aí, clique em gostei e deixe um comentário com uma crítica, uma sugestão para que a gente melhore esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. A maioria do povo brasileiro está acompanhando a CPI da pandemia, a CPI da Covid, a CPI do genocídio. E hoje foi um espetáculo grotesco, né, de desmoralização da ala evangélica bolsonarista. É preciso separar os evangélicos entre cristãos e não cristãos, entre evangélicos bolsonaristas e evangélicos não bolsonaristas. Algumas pessoas que estão na ala dos evangélicos bolsonaristas são até pessoas boas, mas com a cabeça meio desorientada. Mas no geral, as lideranças evangélicas bolsonaristas são pessoas de caráter extremamente duvidoso. Se esse tipo de gente chegar perto de você, é melhor você segurar a sua carteira, porque eles vão tentar te assaltar, né? São pessoas que não merecem a confiança de ninguém, porque os indícios apontam para a desonestidade deles. Agora, a ala evangélica não bolsonarista mostra que ainda se encontra cristianismo dentro das desmoralizadas igrejas evangélicas. A realidade é que elas estão muito desmoralizadas, principalmente porque a imagem do presidente Bolsonaro ficou associada a elas e vai demorar muitos anos para eles se desfazerem dessa desgraça que aconteceu com eles. E tá pipocando aí casos de assédio sexual dentro dessas igrejas. O pessoal fala que defende a família, mas o que tem de divórcio nas igrejas evangélicas não cabe no gibi. Mas tem muita gente boa nelas. Tem inclusive gente de esquerda nas igrejas evangélicas, então é preciso ter bom senso, né? Se abrir para o diálogo e tentar trazer esse pessoal para o nosso lado. Mas está aí nessa matéria aí da CNN Brasil, Reverendo Hamilton tentou vender vacina $1 acima do valor. Hoje ele foi lá, depois na CPI, e passou muita vergonha lá, foi desmascarado, foi humilhado, mas é aquela história, né? Se envolveu com o bolsonarismo, ao que tudo indica, tentou fazer um rolo aí e, bom, o cara, se desse certo isso aí, eram 400 milhões de doses, seria 400 milhões de dólares de propina, né? $1 por vacina. Quer dizer, o bolsonarismo tentou lucrar em cima da pandemia, para a gente entender qual é a falta de caráter desse pessoal. Então ele estava lá na CPI e os senadores, eles ficaram espantados com o acesso desse sujeito, desse reverendo, desse pastor bolsonarista, ao Ministério da Saúde, sendo que a Pfizer, por exemplo, não teve condições de apresentar ali uma proposta de vacinação que, né, faria o país hoje estar com talvez 70% da população já vacinada, se o Bolsonaro não tivesse sabotado o processo de vacinação no Brasil. Mas os senadores ficaram muito espantados com a rapidez e a facilidade que ele conseguiu acesso ao governo. Tem muita coisa a ser esclarecida aí. Aí o senador Renan Calheiros até publicou na sua conta do Twitter o seguinte: olha só, o governo ignorou e-mails da Pfizer. Já o reverendo Hamilton pediu audiência às 12h30 e às 16h foi recebido no Ministério da Saúde para intermediar a compra de vacina que não representava. A cada depoimento fica mais nítido que o Ministério da Saúde estava acéfalo e só se interessava por propina. Acéfalo, ou seja, ali estava uma bagunça e, segundo aqui o senador Renan Calheiros, o interesse da administração do general Pazuello era por propina, né? Quando ele fala que o Ministério da Saúde só se interessava por propina, na época que o general Pazuello estava lá, né, como ministro, o pior ministro da saúde da história do Brasil, inclusive. E essa visita do reverendo Hamilton foi tão vergonhosa que o senador Omar Aziz, né, presidente da CPI da Covid, ele deu um sermão, rapaz. Ele ensinou a Bíblia pro tal do reverendo. Vamos conferir? Senhor reverendo, o senhor conhece o Salmo 101, versículo 7? Salmo 101, Versículo 7. precisa. Eu vou ler aqui para o senhor, Por favor. por favor, porque como pastor, o senhor conhece bem a Bíblia. O Salmo 101, versículo 7 diz: quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Veja só, hein? O senador Omar Aziz falou, né, nas entrelinhas, que esse reverendo Hamilton pratica fraude, que ele é um mentiroso. Aliás, a mentira é o pilar principal
doutrina política nefasta que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é baseado na mentira, no ódio e na violência. Quem não entendeu isso aí, ainda não vai entender. E é só ver também as consequências dessas mentiras, desse ódio, dessa violência na vida da maioria da população, que piorou depois com o Bolsonaro. O sujeito só trouxe maldições para o nosso país. O senador Alessandro Vieira também colocou esse reverendo no canto da parede, questionando ele sobre uma consultoria, que é fonte de renda dele. Tá aqui, ó, o Jornalistas Livres publicou no seu canal do Telegram esse trecho muito importante, que inclusive mostra o reverendo completamente perdido, sem saber como dar uma resposta a uma pergunta que seria muito simples se o reverendo realmente tivesse uma atividade normal, ilícita. Ele não conseguiu responder com a firmeza que se espera, por exemplo, de um reverendo que se diz um homem de Deus. Mas na realidade está se mostrando alguém a serviço do Satanás. Bora conferir. Também um prolabore da minha empresa nos Estados Unidos. A sua empresa nos Estados Unidos, ela cuida de quê? Consultoria. De quê? Projetos. Em que área, senhor? São projetos de resíduos sólidos, projetos de CO2, projetos de... O senhor tem um exemplo concreto de um projeto que o senhor tenha atuado como consultor no mundo real? Não entendi, nobre. O senhor tem algum exemplo de projeto no mundo real onde o senhor tenha atuado como consultor? Projeto no mundo real tem. Isso. Nós temos um de resíduos sólidos com a tecnologia e nós estamos trazendo esse projeto aqui para um município próximo a Brasília. Isso está implementado, senhor? Sim, nós estamos implementando. Já temos assim o projeto em si da tecnologia e estamos dando... Senhor Hamilton, eu vou repetir, acho que talvez não tenha ficado claro. Eu quero saber de um caso concreto onde tenha acontecido um projeto, esse projeto tenha sido executado e o senhor tenha atuado, ou sua empresa tenha atuado na condição de consultora. Projeto executado, nós temos de casas. Onde? São Paulo. Que município, senhor? Com o meu escritório em São Paulo, algumas construtoras. Então, nós damos o primeiro passo. Em que município o senhor pode identificar casas que foram construídas com a intermediação da sua consultoria? A gente recebe associações. Sim. E ali lança. Então, a gente não pode dizer que foram executados, né? Mas está em andamento esse projeto. Então, o senhor não tem nenhum projeto pela consultoria dos Estados Unidos e também não tem nenhum projeto pela consultoria de São Paulo? Sim, nós temos. O projeto ele tem etapas, né? Então, tem a primeira etapa, é ver toda a documentação. Segunda etapa, é ver a... A gente está falando aí de quanto tempo que o senhor é empresário? Praticamente eu era pastor de altar de igreja, em 2017. Eu fiquei 20 anos como pastor da igreja e depois me dediquei às causas humanitárias e projetos de impacto social. E nisso aí eu coloquei a minha empresa... Exemplificar Pois é vergonhoso. Ele foi colocado no canto da parede, mas não soube falar quais são os projetos que ele executa como coordenador desses projetos. Tem uma coisa muito errada com esse reverendo. Às vezes a gente fica com dó, porque diferente dessa gente maldosa e cheia de ódio do coração, a gente ainda olha o lado humano das pessoas. Mesmo desse reverendo aí. Veja só, o jornal O Globo colocou aqui o seguinte, olha só. Reverendo que negociou venda de vacinas chora na CPI da Covid. Ele também pediu desculpas ao Brasil. Lágrimas de crocodilo, não convence ninguém. Aí, aqui no título, olha só, do jornal o Globo, né? Na CPI da Covid, reverendo chora e pede desculpa por erros. Quer dizer, já colocou ele aí como um cara que admitiu que errou. Vamos conferir aqui, né? O choro do reverendo. Vamos lá. A minha família, todos são pastores, meus irmãos. Eu nasci no berço evangélico, fui presidente de jovens, trabalhei. A primeira igreja que eu construí foi num lugar afastado, na roça, mesmo tendo conhecimento, ali eu fui pastor por muito tempo. Eu creio que foi o maior erro que eu fiz, foi abrir a porta da minha casa aqui em Brasília. Eu sou de Brasília. Eu abri a porta da minha casa num momento assim que eu estava enfrentando a perca de um ente querido da minha família e eu queria vacina para o Brasil.
Eu me sinto, tenho culpa, sim. Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. E aí eu peço desculpa ao Brasil. E o que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. Eu juro. Eu peço perdão a todos os senadores, a todos os deputados e o que eu puder fazer para melhorar a vida de alguém. Estou aqui para contribuir com o Brasil sempre. Lágrimas de crocodilo, não convence. E assim, é aquela história, né? Isso é a atitude evangélica dos evangélicos bolsonaristas. Eles são isso aí. Então as pessoas têm que ter discernimento. E aqueles, né, que perceberam, que foram enganados pelos pastores bolsonaristas, têm que discernir e entender que nessas igrejas onde os pastores substituíram a pregação do evangelho, os ensinamentos de Jesus Cristo pela adoração ao Bolsonaro, só podem ser igrejas de falsos profetas. Então, todo apoio à CPI da Covid, essa CPI tem prestado um enorme serviço ao nosso país, desmascarando figuras como esse reverendo Hamilton aí, que ele vai se enrolar muito ainda, né? A justiça vai pegar ele. Vamos acompanhar, né, os próximos acontecimentos. Você que chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa aí um comentário. E o Bolsonaro está aí cada vez mais desmoralizado, os apoiadores dele estão cada vez mais desmoralizados. E isso é consequência, né, da inconsequência, infelizmente, de eleitores que não levaram a sério a eleição do ano passado. E também, né, da Lava Jato, do antipetismo, né? Ou seja, o Bolsonaro é uma cria da Operação Lava Jato, do golpismo do PSDB, dessa turma aí que agora se diz terceira via. Todos eles são pais políticos do Bolsonaro e graças ao Bolsonaro, né, na presidência, figuras como esse reverendo Hamilton, né, tiveram acesso ao governo e tentaram fazer talvez assim um dos piores esquemas de corrupção que a gente já viu na história do Brasil, que é lucrar em cima da desgraça de um país em meio a uma pandemia. Meus amigos e minhas amigas, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário com uma crítica, uma sugestão para que a gente possa melhorar esse trabalho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.